Olá, estamos começando mais um episódio do Dois ou Mais Podcast. Hoje estou recebendo ela, a nutricionista aqui, Ana Xaxá, uma amiga, né? E vai me ajudar bastante aqui, porque eu estou na reeducação, um novo planejamento alimentar e tenho certeza que vai ajudar vocês aí também. E Ana, seja bem-vinda, Obrigada, né? Que Habib. Boa bom te tarde. receber aqui, é uma honra. E fala um pouquinho mais aí desse currículo maravilhoso, aonde você atua hoje. Pronto, vamos lá. Boa tarde. O prazer é meu estar aqui com você. Você é um amigo muito querido da nossa família, você sabe disso. Então, estou há 15 anos, né, nessa luta na minha área. Sou nutricionista, especialista em nutrição clínica. Atualmente trabalho no hospital público aqui de Salvador, o maior do Norte e Nordeste. Sim. E eu sou apaixonada pela nutrição, né? Eu já trabalhei em diversas áreas dentro da nutrição. A maioria do tempo foi realmente na questão hospitalar mesmo, Uhum. mas já trabalhei em cozinha industrial, já trabalhei com psiquiatria, tudo dentro da área da nutrição. Mas eu Sim. sou muito apaixonada por essa área hospitalar. E, É isso, enfim, é né? isso. É, bacana. A gente vai bater esse papo, né? Falar um pouco das dificuldades, né? Que é das dificuldades que as pessoas têm em seguir os planejamentos e principalmente também dentro do hospital, né? Como você já está na área, nessa área, como você disse que é uma apaixonada, né? Por essa área, então a gente vai pedir para que a gente possa conhecer mais deste mundo, né? Que é a nutrição. E a nutrição ela é muito importante, né? Para todos nós os alimentos que a gente consome. Eu acredito nisso, e aí, claro, se eu estiver errado, você me corrija. Eu Certo. acredito que eles vão dizer se a gente vai ter mais tempo ou não aqui, né? Porque eu acho que a qualidade dos alimentos claro que relacionado também à atividade física, né? E Há não ao outras questões, né? isso, não somente a nutrição e não ao sedentarismo, né? Então acho que isso influencia bastante, né? E Ana, dentro da nutrição, dentro dessa experiência toda que você tem dentro da nutrição, me fala um pouco de como você desenvolveu isso, né? De onde veio essa inspiração, se você Pronto. sempre teve isso ardendo no seu coração, conta um pouquinho aí pra gente. Pronto. Eu sempre me vi muito relacionada à área de saúde, Sim, à área do cuidado, né? Não sabia, primeiramente, o que eu queria fazer. Quando eu estava para fazer vestibular, foi aquele boom da fisioterapia e tal. Minha mãe falou, faça fisioterapia e tal. Eu falava, não, meu coração não chamava, né? Eu falei, eu vou fazer nutrição, né? Li bastante, pensei em fazer enfermagem, mas logo de cara desisti. Eu falei, não, eu vou fazer nutrição. E à medida do tempo foi correndo durante o período da faculdade, não me arrependi hora nenhuma. Cada vez mais eu ia me apaixonando mais ainda. E a gente já sai da faculdade, a maioria dos nutricionistas, vou me ousar falar pela maioria, com aquele bloqueio relacionado à área de UAN, que a gente chama, né? Que é a área de unidade de alimentação e nutrição, que é dentro de cozinhas industriais, de refeitórios. E aí eu falava, eu não quero trabalhar em UAN e tal, eu quero trabalhar em clínica e tal, mas o que aparecer, eu vou arriscar, vou fazer. E aí, assim que eu formei, né, tenho, como eu te disse, já tenho 15 anos, sim. né, na área, surgiu a oportunidade de trabalhar numa clínica, uma clínica de atendimento a pessoas, né, de mais baixa renda e tal, e foi assim o divisor de águas na minha vida, porque eu comecei a enxergar a nutrição de outra forma. Eu comecei a ter que me policiar mais para sair do, do básico, né? Sim. Do que a gente já estava acostumado a trabalhar com aquelas dietas mais mirabolantes, mais refinadas. E eu passei a ter que me reinventar para conseguir os objetivos, tanto meu quanto do paciente, dentro daquela condição dele. Sim. E foi uma experiência assim maravilhosa. Foi, como eu te disse, realmente um divisor de águas. Conseguiu abrir minha mente para muita coisa. E aí, logo em seguida, eu fui trabalhar numa empresa de grande porte aqui de Salvador, que foi a minha escola. Inclusive, vou pedir licença e mandar um Sim. beijo para a Mônica, Fi- que é minha Fique, mãe, eu chamo de mãe, é a fique à única mãe, vontade. Olha para essa é a câmera, única poxa. mãe que minha mãe não tem ciúmes. E assim, foi uma empresa fantástica, que atuava em diversos hospitais aqui de Salvador. E foi quando eu conheci realmente essa linha hospitalar. E aí eu nunca mais quis sair. Uhum. E aí eu tô aí até hoje. Eu costumo brincar, dizer que se eu ganhasse R$ 1
Quando você faz o quê? Eu sou nutricionista. Aí, faz uma dieta pra mim. De cara, né? Se eu ganhasse R$ 1 a cada frase, eu tava milionária. Porque, infelizmente, as pessoas ainda têm essa visão que um nutricionista, faz uma dieta pra mim. É abrir uma gaveta, tirar uma dieta pronta e entregar. E, na verdade, a nutrição está muito além disso, né? As pessoas falam, acham que a gente também é uma tabela nutricional. Não sei, tal alimento tem quantas calorias? Eu não sei, gente, eu não vou Sim, saber sim. tudo de cor. A gente faz isso, claro, com todo o suporte de cálculos de dieta, de programas de dieta. A gente atua muito dentro do hospital, totalmente fora dessa linha da alimentação oral mesmo. A gente trabalha com pacientes que não têm condições de se alimentar via oral, pacientes em UTI, né, pacientes disfágicos, pacientes que não têm condições, pela gravidade da sua doença, em se alimentar. Então, a gente trabalha muito com esse suporte, que a gente chama de terapia nutricional, que é a dieta via sonda, que essa sonda pode ser nasointeral, pode ser através de uma cirurgia, uma bolsa de gastrostomia. Temos diversos. Então, a nutrição é muito ampla, né? Ela foge, ela não fica somente naquela questão dos alimentos em si, mas a gente tem toda uma questão por trás da nutrição. E dentro do hospital, a gente consegue fazer isso muito bem. Porque Sim. ao mesmo tempo que a gente está com um paciente que veio para uma cirurgia, que no outro dia vai ter alta, a gente está com um paciente que fica com a gente por meses e meses. E quando a gente vê aquele paciente sair, agradecendo, dando um tchau, é um conforto para o nosso coração, né? Eu acho que é um presente, né, que Ah, vocês recebem. demais. Você falou aí dessa trajetória, mas eu fiquei com a curiosidade, tá? A nutrição foi a primeira paixão Não. ou teve alguma outra paixão Enfim, você aí tem na que prometer não infância? rir. Mas eu, quando era pequena, invoquei que eu ia ser dançarina. Não sei de Olha onde eu aí. tirei isso, né? Nem sei dançar direito. Mas graças a Deus me orientou e eu fui pro caminho, porque se eu fosse dançarina, acho que não ia funcionar muito, não. Ah, mas o treino compensa também. O treino é uma constância, né? Não. Então você ali, a primeira paixão foi a dança, né? Foi, A dança, foi. bacana, bacana. Até hoje eu gosto um Gosta, pouquinho. né? E eu me vejo muito em minha filha, né? Porque Sim, ela sim. parou 2 minutos que ela tá balançando o esqueleto, eu dou Que risada. bacana, bacana. Mas a nutrição veio e abraçou Já tudo isso, né? veio, e aí, pronto. E aí você estava falando aqui, né, um pouco da sua experiência no hospital e tal. E aí no nosso bate-papo aqui você falou que você foi uma das criadoras do protocolo, Foi, né? a gente Para o criou um pessoal protocolo entender também que assim, você está falando dos pacientes que você trabalha que são mais vulneráveis ali, que é oncologia, né? Mais voltado para também. pacientes com oncologia. Fala um pouco para a gente disso, Iana. Pronto. O hospital onde eu trabalho, ele está fazendo 1 ano agora, né? Esse mês, que Bacana. criou uma unidade chamada de oncohematologia, que é uma unidade especializada em trabalhar com pacientes com neoplasias hematológicas, então leucemias, linfomas e etc. Aí eu tive a honra, né, de criar esse Sim, protocolo dessa bacana. unidade, de introduzir a nutrição nessa unidade e foi assim excepcional, porque é uma área que a gente tem muita dificuldade em encontrar tudo a respeito dela. Recomendações nutricionais é uma área que está sendo trabalhada, né? A oncologia, de uma maneira Sim. geral, está sendo, não deixa, os estudos não deixam de acontecer. Então, foi um criar de um protocolo e aprender ao mesmo tempo, né? Conhecer os tipos de quimioterapia, os sintomas que aqueles pacientes iam ter, né? Já prever, já se antecipar, as dificuldades que a gente ia encontrar com esses pacientes, porque é tudo muito novo. A gente nunca teve no hospital uma área destinada a isso. E assim, claro que a gente recebia pacientes com outros diagnósticos e associados a ele o diagnóstico de neoplasia, né? Hematológica, mas nunca uma unidade específica para trabalhar com esses pacientes. Então foi assim surreal e tem sido surreal. Eu hoje atualmente estou em uma outra unidade que metade dessa unidade é destinada a pacientes neurológicos e a outra metade destinada às pacientes da oncohematologia. Sim. Então é um aprendizado diário, né? Eu costumo dizer que me surpreendeu muito, porque eu fiquei muito apreensiva em relação ao tratar desses pacientes, Sim. né? Que são pacientes muito sofridos, são pacientes que geralmente já chegam para a gente com uma perda de peso muito grande, né? Eu recentemente recebi um paciente que em 3 meses ele perdeu 41 quilos. Caramba. Então, assim, são É pacientes muita coisa. muita coisa, muita coisa. Muita coisa.
São pacientes bem debilitados, pacientes bem psicologicamente abalados e junto a eles os familiares também, né? Uhum. Então, é um aprendizado diário. Eu confesso a você, às vezes a gente sai de uma unidade. Claro que dentro de um hospital ninguém está bem, porque se Sim, estivesse bem não não estaria estava. em um hospital. Mas dentro de um todo, com a patologia não tão agressiva, às vezes o paciente que vem de sua casa já com internamento direcionado para fazer uma cirurgia e que 2 dias depois, 3 dias depois tem alta, e a gente é recebido com tanta rispidez, com tanta assim cobrança, com tanto indispor que a gente fica meio assim. E a gente entra numa oncologia com paciente com uma patologia tão grave, tão perturbadora, e nós somos acolhidos pelos pacientes. Sim, Porque eles imagino. sempre receptivos, com um sorriso, apesar de todo o sofrimento, com um sorriso no rosto. E então é um aprendizado diário, também bastante sobre fé, Sim, porque a gente que é da ciência, mas a gente sim, lida diariamente com a com a fé. A fé. fé do paciente, a fé do acompanhante, a fé do familiar, a fé da equipe, a Sim. nossa fé em, Uhum. né, Sim, pedir orientações, enfim, para fazer o que seja melhor. Então é um aprendizado muito bacana, é algo assim que é um virar é de um chave virar de na chave, nossa né? cabeça. É algo. Isso é muito bacana, você tocou num ponto, né? A fé. Porque a fé, ela vem justamente por aquilo que a gente não vê, né? É, e muitas vezes, para muitas pessoas, é difícil, né? Você acreditar em algo que você não vê. Mas eu digo que também é muito simples a gente acreditar na fé, porque nós respiramos e nós não Não conseguimos conseguimos. ver o ar que Perfeito, respiramos, isso né? aí. E eu sempre costumo trazer como exemplo, eu digo, se você quer ter fé e quer sentir Deus, é só você puxar seu ar com toda a sua força, né? Que você vai sentir o ar entrando pela sua narina. Assim é a fé, né? Quando você realmente se coloca ali, né? E acredita nela, você passa a enxergar ela, você passa a sentir. Porque é o que eu digo, muitas vezes você pode não ver, mas ela consegue, você consegue sentir, né? Como eu Perfeito. falei, o ar, se você puxa ele mais forte, você consegue. Quando a gente está respirando no automático, a gente não sente, né? E eu creio que, assim, lidar com isso e ver várias histórias, e muitas histórias também de superação, né? Sim, Acho que é um aprendizado, né? Claro que muitas vezes também a gente vê algumas histórias e a gente fica um pouco triste, né? A gente pega algum perfeito. paciente que a gente acaba tendo um carinho, né, a mais, uma convivência a mais, é natural, né, de nós seres humanos. Sim, Eu recebi aqui mesmo uma amiga que ela foi diagnosticada, né, com câncer na mama e ela já disse eu tô curada, né? E ela tá já na fase mesmo, graças de a Deus, remissão. então assim, por causa da fé, né? Ela Sim, não se abateu. Semana passada mesmo ela postou um vídeo já na academia, né? Então eu falei, que nossa, bacana. que bacana, né? É não se entregar, porque eu acho que esse é o processo. E de tudo que você vivencia, Iana, dentro do hospital, principalmente com os pacientes mais voltado para a área da oncologia, o que é que você percebe assim que dentro da nutrição, o que é que qual é a maior dificuldade? Você acha que realmente é o plano alimentar ou é a questão emocional mesmo? O que é que você percebe assim? Bem, vamos lá. Ainda falando sobre oncologia, nossa maior dificuldade é o impacto do tratamento desses pacientes. Porque o que é que acontece? O paciente ele chega já debilitado, apetite reduzido, emagrecido, e a gente vai tentando ajustar, né? Tentando ajustar, tentando correr atrás. É lógico que a gente não está ali. Recebemos também, inclusive, muitos pacientes oncológicos obesos, né? Sim. E a gente não está ali para promover perda de peso, Uhum. porque a perda de peso, infelizmente, a doença já propicia. Então, a gente está ali no mínimo para manter, conseguir manter aquele estado nutricional do paciente. Então, nossa maior dificuldade são as intercorrências no decorrer do tratamento. Que, por exemplo, a gente visita o paciente de manhã, né, na unidade. Quando chega à tarde, esse paciente já está com a cavidade oral bem sensível, de uma hora para outra já começa a apresentar sangramento, já não consegue mastigar, já não consegue engolir os alimentos, a gente já tem que toda a dieta que estava ajustada
modificar Tudo. toda, né? Aí no mesmo dia a gente passa, o paciente está bem, aí quando chega no período da tarde vem náuseas, vem ímese, já é algo que a gente já precisa reajustar, porque ele já não consegue nem olhar para o alimento. Isso tudo vai propiciando a perda de peso e vai mexendo com o psicológico desse paciente. Então, eu falo, eu brinco, né? Quando eu falo, na oncologia a gente é nutricionista, mas a gente fecha os olhos, porque é hora de fazer vontade. O paciente, de repente, eu quero, e eu não quero passar o dia com água de coco. Fala, não, com água de coco você não vai passar, vamos negociar. Então, nossa maior dificuldade é justamente as intercorrências no decorrer do tratamento. Porque a gente tem pacientes que às vezes estão bem, concluíram um ciclo, geralmente como é que funciona? Eles fazem o ciclo da quimioterapia, aguardam, no momento certo eles têm alta, passam 21 dias em casa, geralmente, e retornam para mais um ciclo. Então, Caramba. assim, às vezes eles chegam maravilhosos, e às vezes eles chegam Já bem já debilitado. bem mais debilitado. Então, a gente recomeçar. Então, as intercorrências no decorrer do tratamento, eu acho que é a nossa maior dificuldade. Não só na oncologia, eu acho que de uma maneira geral. Geral, né? E principalmente assim, pelo menos ela estava relatando, né? Quando ela faz o processo da químio e tal, ela disse que realmente não sente fome, que, né? Que é um processo mesmo que assim come mesmo porque precisa. Mas disse ela relatando Que aqui, é ela falando, necessário. que não consegue sentir, né, nenhum tipo de fome. Ela disse que olha para o alimento e não vê Cheiro, graça, sabor, nada, nada. né? Nada. É porque é Imagino. um tratamento muito agressivo, Aham. né? Imagino que deve ser bem complicado. Na época da pandemia, né? Eu peguei e eu lembro que realmente eu cheirei o café, eu não senti o cheiro do Foi café. aí que veio o start, né? E aí, assim, eu falei, caramba, imagine você não sentir o cheiro, o gosto das coisas, né? Realmente, a É, gente abre o nosso olhar para um outro lado que muitas vezes a gente tem e a gente às vezes nem valoriza, né? É porque a gente está tão condicionado no automático e aí a gente acaba não percebendo as mínimas coisas, né? por exemplo, você está falando que você teve esse Sim, sintoma, né? Imagina você. Aí passou. 5 dias depois, 7 sim, dias depois, você já sim, estava bem, graças a isso, Deus. Mas imagina você perdurar isso por por meses. meses, Meses, que é, né? Porque o complicado. Covid também foi uma das nossas maiores provas, né? Sim, Nossas maiores. Inclusive de de fé. fé, é verdade. Porque o que mais Que a gente não eu falo entendia por nada. mim, exercitei durante o Covid, Sim, foi a fé. sim, Porque eu saía de casa, eu, para entrar em casa, praticamente tirava a roupa toda aham. com a criança, né? Que minha rede de apoio eram meus pais, idosos. Então, a minha Um cabeça cuidado, em né? trazer para casa, Aquilo que né, você para estava minha combatendo. filha, o que eu estava combatendo e que, de certa maneira, minha filha acabar levando para os meus pais. Então, foi um grande exercício de fé. Eu É, sou asmática desde sempre caramba. e trabalhei todo o período do Covid. Me afastei um período para fazer o teste que veio negativo, que até hoje eu não sei se realmente Esse foi um resultado. falso negativo ou Ou não. não. Mas foi uma das experiências mais assim chocantes nesses meus 15 anos de De profissão. profissão, né? Porque foi E difícil. foi Perdemos muitos muito, amigos, muito. perdemos pacientes, Uhum, perdemos colegas, uhum, né? Tivemos familiares em situações difíceis. sim. Então, foi um grande exercício de fé, Sim. a pandemia. E eu digo que a pandemia ela foi exercitada a fé de todas as formas, porque Todas as também os formas. casais passou a viver tudo junto. Não, saiu, eu estava vendo logo depois uma reportagem que falava que o maior índice De de divórcio, separação aí eu falei, foi, tá repreendido, foi gente. nessa época Quer dizer, mesmo. então, isso também mostra o quê, Uhum, Habib? Que as pessoas, por muitas vezes, a correria do dia a dia, sim. você acaba nem conhecendo a Ah, fundo o a outro. pessoa, o outro, Aham, né? Porque, gente, você casa, tudo que você quer, você viver o tempo todo com a pessoa, e quando você... Claro que de uma maneira sim, forçada isso acontece, causa tantos impactos, sim, aí é algo assim que a gente ri, mas é algo um pouco chocante, sim. né? Mas assim, a pandemia realmente Foi um teste para todos foi e assim, para exercer, né? A fé, a para a gente, paciência, exato, a né? paciência, para a gente conhecer mais um do outro, para a gente valorizar as pessoas, né, que estão ao nosso redor, porque muitas vezes, hoje eu sou assim, às vezes eu acordo com alguém na cabeça, eu ligo, eu mando Perfeito. Não mensagem, eu falo, espera, né? não, 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 eu já Isso aí. faço logo. Tem amigos que às vezes eu não falo há um ano, eu lembrei, aí eu ligo, às vezes eu mando uma oração, e aí eu falo, Oi!
o que foi que aconteceu? Eu digo nada, só queria te dizer isso. É, Entende? já Porque, tá ciente, é, já te disse. porque assim, a gente precisa exercitar isso, né? E é tão bom quando a gente coloca para fora, quando a gente, de alguma forma, também alegra o dia do outro, né? Sim. Você ali lidando com esses pacientes. Quando você vê um sorriso de um paciente desse que está bem debilitado, que está num estágio já, né, bem complicado ali, você vê, né, que o cara consegue ter felicidade e alegria nas mínimas coisas, As meninas né? Algo coisas. que pra gente aqui, comum. Mas a felicidade é isso, né? Tá no seu olhar, tá naquilo que você, é como você falou, de fé. E aí eu falando aqui, eu lembrei de um versículo que tem na Bíblia que diz: se os seus olhos forem bons, tudo será bom. Se os seus olhos forem maus, tudo Tudo será será mal. mal. Então vai de como você enxerga, Enxerga. vai de como você vai encarar as coisas, né? Na pandemia, não te cortando, Sim, fica à desculpa, vontade. algo marcante, né, dentro de casa foi nesse período que eu fiquei isolada até sair o resultado do teste. Minha filha, né, no período eu tinha 6 anos, com um banquinho, sentada afastada no corredor, me olhando, e eu na cama. E aí, nesse dia, ela chorou muito e ela falava: Mãe, eu tô com muita saudade de te abraçar. E aí eu sempre me emociono com isso, Sim, mas porque eu tava desesperada nesse meio tempo, tipo, com o resultado, não é? Mas eu sou asmática também, a gente acaba conhecendo o nosso corpo. Uhum, Eu falava, não, eu tô em uma crise de asma, porque a minha asma também é emocional. sim, Então, vivendo com tudo aquilo do Covid, né? Não tem como. sim, Então eu falei, não, eu acho que eu não estou de Covid, mas eu ficava apreensiva por sim, aquele resultado que não sim. saía, ficava apreensiva e de repente minha filha tá tão próximo, então ela sentada em um banquinho longe de mim, de máscara, eu de máscara, ela queria te abraçar. E aí quando a gente não aguentou mais, eu lembro que eu me enrolei ela toda, pedi para o pai O enrolar pai, ela toda em um lençol, e aí bota a máscara e deixa eu te abraçar. Eu também enrolada no lençol para poder abraçar ela. abraçar. E aí é uma cena que me Aham, marcou, assim. E aí ela pulava, criança, né? Pulava, uhum. isso aqui, eu abracei minha mãe e tal. E aí eu falava, nossa, pra gente valorizar As coisas. pequenos gestos de um Isso. abraço, de um contato, né? De, como você disse, de uma ligação, de É. lembrar do outro, de ligar, de falar, eu tô aqui. Recebi até uma mensagem de uma amiga de infância, que um meme, né, da internet, que ela falava assim, as melhores amizades são aquelas que você fica um ano sem se falar, mas quando se fala é como se tivesse te visto no dia anterior. E Anterior. é realmente a correria do Sim, é dia a dia, às verdade. vezes não permite a gente estar tão próximo, Uhum. mas assim, a primeira oportunidade que a gente tem, ela falou, ai, nossas conversas são ótimas. Oi, amiga. Aí a outra embaixo, oi, amiga, te amo, eu também te amo. Aí depois de 2 semanas, amiga, você tá bem? Aí depois de um dia, tô bem e tal. Mas assim, eu tô sempre lembrando de você. Uhum. O que vale é isso. Fica, né, a mensagem de tipo assim, a gente pode não estar se falando todos os dias, sempre, mas o carinho, o amor tá aqui. E a gente conseguir colocar isso pra fora, como você falou, é Sim, é importante, né? importante. A gente parar, porque a gente não sabe. Infelizmente, a O gente tá dia. aqui hoje. É. A gente não sabe. A gente conversando aqui, aí me vem algumas coisas, você falou da lembrança, né? O quanto isso não deve marcar hoje, né? Tanto para sua filha, né? Quanto para você. Não sei se seu marido também estava ali, Josiel, né? Sim. E acho que para ele de fora tá vendo tudo isso também, o quanto, né? Isso mexe com a gente. E você falando da questão emocional, eu lembro que quando eu assim, tava na dúvida se estava ou não, eu tava esperando o resultado também, porque primeiro minha esposa pegou. E aí ela ficou um tempo isolada e tal. E aí eu fiquei dormindo com os Com meninos as no outro quarto, crianças. com as crianças no outro quarto. E provavelmente ali eu já estava E não e não sabia. sabia. E os meninos não teve assim, se pegou não teve sintoma nenhum. Eu não assisto televisão, mas aí você pegava o celular, via uma notícia, eu saía, né? Televisão aberta, né, que eu digo, né? Então assim, eu não há muitos anos eu já não assisto. Só que toda hora chegava uma informação e que tá morrendo, que não sei o que, aquela coisa toda. E eu lembro que um dia de noite eu estava com as crianças, a gente até assistiu um filme no quarto deles. E aí quando eu fui dormir, eu desliguei a TV, a gente orou. E aí quando eu fechei o olho para dormir, eu comecei a sentir uma falta de ar, né? E depois, claro, eu entendi qual era o processo ali. Eu comecei a entrar meio que, sabe, em Em desespero desespero. mesmo. Eu falei, caramba, eu O que tô. é que tá acontecendo? Eu falei, não, esse negócio pegou e eu comecei a pensar que eu ia morrer. Não, o ar não vinha, o ar não vinha. E o cara, caramba, o que é que tá acontecendo? E sem querer também alarmar para eles. Aí eu usei algumas técnicas, né, de meditação e tal.
E aí foi que eu fui me concentrando e tal. Mas ali eu percebi depois que ali eu estava tendo um pico, né? De estresse, enfim, de várias Ansiedade. coisas, de várias informações que o meu corpo naquele momento estava somatizando. Quando você falou, né? Que da asma emocional e tal, que também tem. Então isso me fez lembrar bastante, né? Porque eu lembro desse momento, né? Porque foi bem complicado. E eu fiquei muito assustado, mas depois eu falei, não, eu falei, isso não tem nada a ver com a doença, isso é muito mais emocional, Psicológico. psicológico, do que realmente de fato. E de fato Verdade. foi isso, né? E de Verdade. fato foi isso. Mas o melhor de tudo é a gente poder tirar lições disso tudo, né? Sempre. Da Sempre. gente, como eu digo, hoje eu tenho essa, eu digo, essa filosofia. Eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. Porque quando eu perco, eu digo, eu não perdi, eu Eu ganhei porque eu ganhei. aprendi, né? Ou seja, eu já sei o que É eu uma não tenho que lição, fazer né? mais. Então, eu acho que dentro de tudo que nós vivemos com essa pandemia, acho que fica essa lição para a gente, né? Da gente valorizar as mínimas coisas, da gente olhar para as pessoas, né? Com uma forma Com mais diferente. empatia, né? Isso, né? Sem Mais aquela questão de amor. ser o julgador, porque eu estou certo e ali está o errado. Então, acho que isso veio muito para isso. E dentro disso que a gente está falando, dentro desse processo aí da pandemia, o que é que para você, assim, você ali dentro de hospital, convivendo, né, com todo aquele processo, e aí foi uma heroína, né, todo mundo da saúde, vocês foram grandes heróis, né, o que é que você percebia ali, né? Se realmente a proporção que anunciava era o que acontecia, o que é que você vivenciando tudo isso, né? De frente ali, na linha de frente do confronto ali, o que é que te chamava a atenção? Assim, quando a gente começou a falar sobre pandemia, eu lembro que quando as coisas começaram a se agravar realmente, eu ouvia muitas pessoas que não são da área de saúde falando que nada, a mídia tá alarmando demais, que nada não é isso. E a gente que estava inserido no processo, que estávamos convivendo com aquilo diariamente, a gente ainda achava que era pouco. A gente ainda achava que eles ainda estavam amenizando, porque a realidade Era feia, né? feia. E olha que a gente trabalhava em um hospital que não era referência em Covid. Então, quando Uhum. a gente chegava, quando o paciente era diagnosticado com Covid, que até hoje existe, viu? Sim, Vale sim, salientar para quem acha que o que Covid acabou, acabou. ainda tem. Não, temos Tem, muitos tem alguns casos aí. pacientes Covid positivo, Isso, certo? Mas, assim, ainda não era nada o que a mídia divulgado. E não éramos referência em Covid. Covid. Quando se descobriu o Covid, que vinha sintomas de um paciente que de repente já estava internado por algum outro motivo, eles eram transferidos para os hospitais de referência. Mas o cenário foi feio, realmente feio. E eu vou te dizer, até hoje recebemos pacientes com sequelas de De Covid. Covid. Né? A gente passou um período muito grande recebendo paciente com síndrome de Guillain-Barré, que é uma síndrome que paralisa. As pessoas não conseguem andar, não conseguem se movimentar. Caramba. E ficou, né, provado já que era uma das sequelas do Covid. Então, até hoje a gente recebe, até colegas mesmo, né, Sim, que falam, eu sou outra, em relação à memória, em relação a disposição física, sim. colegas que passaram a adquirir problemas respiratórios após o Covid, tiveram porcentagem do pulmão afetada. Afetado. Então, até hoje, temos várias pessoas convivendo com sequelas do Covid e até hoje o Covid existe, Existe, é. né? E eu, lógico, como da área de saúde, não Sim, posso deixar de ressaltar a importância da vacina, sim, né? Foi uma polêmica muito grande, principalmente sim, política em relação a sim. isso. Eu tenho 5 doses já, e se tiver 10, eu vou tomar 10. A 10ª, mas assim, não posso ressaltar a Sim, importância da vacina e dizer que eu acredito muito. muito, Uhum. né? Mas assim, a maior lição que a gente tirou é paciência e fé, mesmo sem enxergar um final. A gente não tinha noção de quando De quanto acabaria, tempo? quando é que vai acabar, como vai acabar, quando isso tudo vai passar, a gente não sabia. A gente tinha fé que É, ia passar. sim, Então, assim, perdemos colegas, né, do hospital. A gente ficava se perguntando, poxa, aquele paciente estava internado por um motivo, como é que ele pegou Covid, todo mundo de máscara. Pegou Covid porque às vezes o próprio funcionário estava positivado e não e não sabia, sabia. É né? verdade. E o acompanhante, a troca de acompanhante, Sim, né? O acompanhante vinha da rua, tal.
Nem todo mundo tinha esse cuidado de higienizar os Sim, alimentos, tudo, mas foi um período que a gente olha para trás. Eu lembro que o primeiro evento que eu fui após o Covid, eu me emocionei. Eu falava assim, eu falei para uma amiga minha, eu falei, cara, a gente nunca imaginou estar vivendo isso. No carnaval desse ano, sim. eu comentei sobre isso. Eu olhava assim, a rua lotada, e falei, quando que uns anos atrás, pandemia, a gente sequer imaginou que poderia estar vivendo isso De novo. novamente, né? E eu vejo que assim, eu que já fui empresário nessa área também, já tive bar, restaurante, que ali também funcionava como meio uma casa de show. Sim, Eu acredito muito que não é mais como antes, né? As coisas, né? Os movimentos das casas, quantas casas fecharam. sim. E hoje aqui em Salvador, abre uma, fica 4, 5, 6, 7 meses, fecha. Eu acredito muito que depois da pandemia, acho que por esse olhar mesmo, né, da gente valorizar, da gente confraternizar mais Família, isso. lá. Claro, quando são esses grandes eventos, Sim, ok. sim. Mas assim, eu não vejo que é como era antes, né? Como a gente tinha grandes casas aqui na Orla, hoje, que tinha na época como referência, hoje, se você me perguntar assim, Habib, qual é uma casa aqui de show na Orla aqui? Eu não sei uma Não sei mais, te né? dizer também. Porque assim, fechou tudo, né? E aí abre uma, fica, como eu falei, 7 meses depois fecha. Eu acho que mexeu muito, né? E Acho que a não só pandemia. o pessoal do evento, né? Eu acho que de maneira geral, Sim, principalmente os microempreendedores, as pessoas realmente não tinham o que é fazer na verdade. pandemia. Era desesperador você ver certas reportagens de profissionais, principalmente informais, que não tinham mais como trazer o sustento para Para sua sua casa. casa, né? Pequenas empresas também, pequenos negócios de bairros que fecharam e até hoje não tiveram condições de se reerguer depois da pandemia. Porque foi um negócio muito complicado. E aí Sim, sim. já abre logo dizendo, quando começa isso, lockdown, lockdown. E aí, sim, como é E que a gente, como fica, é que né? funciona? E as crianças, né, no período de. Eu sei que minha filha, eu Escolas, né? digo que ela alfabetizou na Aham. pandemia, à Sim, distância. Então, eu digo até hoje que é mérito, lógico, do professor, né, que estava do sim, outro lado da tela, mas muito mérito meu e de minha mãe. Porque sim. em Que casa, tal, os pais tiveram que entrar, porque. E a primeira educação é em casa, E os professores também sem entender como como fariam isso. aquilo. Então, Porque era tudo novo, né? para todo Tudo mundo. novo, a Para educação à todo distância, né? mundo. A gente já falava, né, da educação na A distância EAD, para mas para adultos. adulto, mas e para criança, como é que fica, né? E os pais que muitas vezes também tá na correria, tá no dia a dia do cotidiano e chega em casa cansado, estressado, e agora, né? O Que que é tem que que eu vou sentar com fazer? essa criança, ensinar essa atividade, e isso tudo mexe, né? E as coisas não paravam. A gente não podia parar, né? De parar a De vida, maneira então nenhuma. as coisas tinham que continuar. E realmente eu digo assim, foi um verdadeiro teste. Ah, foi. Mas vencemos, Isso, né? E vencemos. temos que Estamos dar glória a vencendo. Deus por Né? isso. Estamos vencendo a cada dia, porque assim, como outro dia aí já, eu não sei, acho que uns 5 meses atrás, assolou de novo aí, teve um pico, e aí teve. Aí veio a dengue também, né? Aí, varicela, E aí a gente tem que. Mas enfim, é a fé, a fé. né? A gente tem que exercer ela e seguir sempre com o objetivo de que vamos vencer, né? É muito bacana, né? Isso que você trouxe para a gente aqui, principalmente a parte da oncologia, você falando das suas experiências aí, Isso. né, com a Covid, que foi algo que mexeu no planeta todo, né? Difícil. Muito E, difícil. enfim, a gente superando. Agora, me diz, com os pacientes mais tradicionais, né? Qual é a grande dificuldade para se manter uma dieta, para ganhar peso ou para perder peso? O que é que você enxerga, né, Tá. como maior dificuldade para Você os fala dentro do pacientes? ambiente hospitalar ou fora? Fora do. É Fora. isso. Pronto. Eu vou falar um pouquinho de dentro também. Sim, Dentro sim. é a gente, Ok. que tem a ver também, Sim, conseguir reeducar e cortar os hábitos que eles trazem de casa. Então, às vezes um paciente entra diabético, hipertenso, mas que em casa não tem todo esse cuidado e quando chega no hospital que se depara com essa situação, ah, não, eu não consigo. Ah, não consegue porque está comendo errado em casa. Mas o que o senhor tem aqui não vai funcionar. Da porta para fora o senhor pode, aqui não. não Aí eles vai. acabam dando risada e tal. E fora do hospital, eu acredito que seja mais a rotina do dia a dia. A facilidade, né?
tipo comer fácil. Comer fácil, né? Em questão, a gente sabe que temos várias vertentes, né? Como ser estilo de vida, né? Então não é só o que você come, é quanto você come, como você come, em qual horário você come. Então é todo o equilíbrio, né? As pessoas têm essa mania, a gente chega no setor, as meninas estão falando de alguma comida, vamos comer uma pizza. Ei, cala a boca, a nutricionista chegou. Ei, vocês acham que a nutricionista também não come, não? É, Talvez seja pior do que vocês. Casa de ferreiro, espeto de pau. Brinco muito com isso, mas eu acredito que hoje em dia a maior dificuldade seja a rotina das pessoas, elas conseguirem encaixar isso. Porque, por exemplo, vamos lá, uma rotina de uma pessoa que trabalha de segunda a sexta ou segunda a sábado. A pessoa muitas vezes sai muito cedo de casa, né? Aí consegue fazer aquela refeição, a maioria das vezes, corrida. E aí vai pro trabalho, né? É raro aquela pessoa que, né, a gente fala assim, de marmitinha, de lancheirinha, sim. que consegue, nessa sua rotina, dar uma quebrada. Não, agora eu preciso parar, eu preciso beber água, eu preciso comer alguma coisa. Aí não, geralmente o pessoal leva direto, vai até o horário do almoço. E aí o que é que acontece? Não sei se você já ouviu falar isso, mas ficar sem comer engorda. Eu já ouvi falar. Alguém já ouviu falar? Já. Porque o nosso organismo ele é inteligente, né? Então o nosso cérebro ele pensa como? Pronto, eu preciso de comida, eu quero comida. Então a Bíblia vai me dar a comida agora, 7 horas da manhã. Peraí, agora, peraí, eu vou só interromper, Eita! peraí. Vamos Você lá. falou, engorda. Agora, engorda ou gera a gordura localizada? Pronto, vamos lá. O que uma coisa acaba levando a Sim, outra, sim, né? sim, Acaba gerando. Porque o que sim. acontece? Nosso organismo ele é muito inteligente. Então ele fala assim, ó, eu preciso de comida agora, 7 da manhã. Eu recebi minha comida. Se você tem o hábito de levar até meio-dia, 1 hora da tarde, seu organismo vai saber, poxa, Já está acostumado com aquilo. mas ele tá demorando, né? Então, quando chega meio-dia, 1 hora da tarde, 5 horas, 6 horas depois que você vai se alimentar, o que é que ele faz com esse? Ele não segue o fluxo correto. Ele não ingere, você não vai ingerir, ele não vai pegar o que ele precisa, as proteínas, vitaminas, minerais, e excretar o que não serve para ele. Sim, Ele vai acumular tudo, tudo. porque ele vai pensar o quê? Eu não sei quando é que eu vou receber comida de novo. Então, na dúvida, eu vou pegar tudo aqui Estocar. e como é que eu estoco? Em forma de gordura. Tá? Por isso que, nutricionista é chato, só fala pra gente comer de 3 em 3 horas. Não é isso, é porque a partir do momento que você tem um fracionamento, primeiro, se você come 7 e 10 da manhã, você come alguma coisinha, quando chega meio-dia, você não vai ter aquele apetite que você teria se você não tivesse comido nada. Nada. Então, você vai Verdade. conseguir consumir Menos, né? menos, uma quantidade menor, né? Outra coisa, a partir do momento que você faz esse fracionamento, seu organismo já entende, eu estou sempre recebendo o que eu preciso, meu combustível no horário certinho. Então, dá para fazer o fluxo correto. Eu vou gerir, eu vou pegar o que serve para mim, o que não serve eu vou excretar. Então, ele consegue seguir o fluxo correto. Então, nossa maior dificuldade, eu acredito que seja a questão da rotina, da correria do dia a dia das pessoas, né? A questão associado a isso também, da atividade física. Muita gente chega, sai de manhã, chega às 7, 8 da noite, exausto, não tem mais pique, não tem mais condições de ir para uma academia, de fazer uma caminhada, de correr, seja lá o que for. Então, a rotina puxada atrapalha bastante. Eu acho que é a nossa maior dificuldade, é a Dificuldade. maior dificuldade das pessoas hoje em dia. Né? São É, poucas as pessoas que têm o privilégio de, por sim. exemplo, Tem no uma seu ambiente de genética. trabalho ter uma geladeira para armazenar Sim, sim. algo, de poder parar, respirar um pouco, beber uma água, poder consumir algo no intervalo das principais refeições. Então, eu acho que nossa maior dificuldade é essa, Sim, realmente. quando você falou assim, eu pensei que você ia falar também da genética, né? Porque você falou poucas pessoas têm, que tem, Tem isso, tem né? umas pessoas, mas vamos chegar lá. Vamos, Mas vamos. assim, eu vejo também que, é como a gente começou aqui falando, né? Da alimentação do mais fácil, né? Daquela lei do menor esforço, tá? Ali é aquilo, desembalar, né? É mais Desembalar. fácil do que descascar. É, e assim, o que eu vejo hoje, até no meu processo de reeducação alimentar, porque assim, eu sempre falo isso com meus filhos, com minha esposa, eu digo, eu não sou de comer muito, mas eu como muito fora do horário, né? Isso é um hábito, e quando como também acabo Rotina comendo errado, alimentar não né? existe. É isso, acabo comendo errado. Hoje eu tô mais regradinho, mas assim, às vezes eu tinha um costume mesmo, às vezes almoçava, só ia comer 8, 9 da noite, né? E quando ia comer, acabava comendo um pão e tal, Ou mais acabava comendo prático. errado. E então, assim, isso aí eu entendo, né? Que realmente isso não ajudava. Mas quando você fala. Quando fala assim, o jejum, aquele jejum intermitente, isso realmente funciona? Isso não funciona?
O que é que você diz? Você quer me colocar em polêmica, né? Mas aqui estamos pra ele. Bom, vamos lá. Porque aqui eu acredito muito assim, Ana, não é sobre certo ou errado, porque me corrija, por favor, se eu estiver errado. Sim, Porque eu também entendo que, assim, é por isso que você falou, nutrição não é só esse plano, é você estudar o paciente, você saber como funciona aquele perfeito. paciente, né? Perfeito. Então, assim, por isso que eu entendo um exemplo. O jejum intermitente pode funcionar para João e pode não funcionar para mim, Perfeito. né? Mas aí vamos lá, o que é que eu quero saber da especialista? O que é que... Somos indivíduos, Isso, né? pronto. Isso já nos remete Uhum. à Sim, individualidade. verdade, Então, isso. assim, eu sou o tipo de pessoa que eu não acredito, dentro da minha área, que o que funcione para Chico, funcione para Pra Francisco. Por isso que eu brinquei com você, que você falou da polêmica, porque existem grandes defensores do jejum intermitente. Eu não sou uma delas, tá? E talvez possa ser que venha a ter um ou outro paciente que se encaixe nesse perfil. Mas no grande montante, né, eu não sou a maior defensora do jejum intermitente, mas vejo muitos e tenho que reconhecer muitos casos que funcionam sim. Agora, para isso, você precisa estar alinhado, não é só o jejum intermitente. Você precisa estar com uma equipe que consiga dar esse apoio, Uhum. né? Entendi. Então não é só o que a gente chama da equipe multi, não é só o nutricionista. A gente tem que ter uma pessoa relacionada à sua atividade física. A gente tem que ter, que é muito importante, né? A gente tem que ter uma pessoa da parte endócrina, né? Que é o Sim. endocrinologista. Então, assim, acredito que o jejum intermitente funciona sim, mas ele funciona se essa pessoa estiver totalmente assistida. Não só, eu vou fazer um jejum intermitente, não vou fazer mais nada e vai funcionar. Dessa maneira, Uhum. não vai funcionar, Entendo. né? Pode estar funcionando nesse momento, mas o efeito rebote é Uhum. surreal, Sim. né? Não quero trazer nomes aqui, de marcas nem nada, mas assim como muitas virou um boom trocar determinadas refeições por shakes, por isso. Sim. E a gente sabe que, mas funcionou. Não sei quem perdeu tantos quilos. Tá, vamos aguardar 3 meses, 4 meses depois o efeito rebote disso. Qual foi? Uhum. Assim, claro, sem falando aqui com um olhar de leigo, né? Mas assim, de alguém curioso também que já fez vários processos, Sim, sim. né? É, claro, você fala a pessoa que tomou o shake ali. Beleza, ela vai perder, mas, por exemplo, se você pegar verduras, né? Eu, no meu caso, eu nunca fiz bariátrica, mas eu já Certo. coloquei balão, né? Já fiz a colocação de balão. E realmente no início você perde muito peso porque você fica 15 dias tomando papinha, Líquida né? restrita, Então, assim, você líquida. pega a abóbora, bate, Sim. processa. Então, assim, é líquido aquilo ali. Ou então, é uma papinha. Na verdade, os 15 dias é só líquido, depois que vira Líquidos, papinha, isso. né? Então, assim, você está tomando líquido, vai perder. Eu acho que nesse processo você já perde alguns nutrientes ali, né? Sim. Do seu corpo normal. Imagine quando você só toma o shake, né? Porque, assim, aquilo também é industrializado, Sim. né? Enfim, Então, qual vai ser? eu tenho vitaminas, eu tenho minerais, mas eu tenho conservantes, Isso, eu tenho tem o que dá a cor também os os corantes corantes, tem os artificiais, corantes sim, sim, artificiais, né? sim. Que tem ali. Tem Então, muita assim, coisa tem que muita eu te coisa. falo que a longo prazo, por exemplo, você vai falar, é a nutricionista que é contra shake. Não, não sou contra shake, mas eu acho que dá para encaixar eles nos Isso, sim, intervalos sim, das principais sim, refeições, mas nunca como uma substituição, pelo menos esse é o meu ponto de vista, sim, né? Mas nunca substituindo uma refeição principal, né? sim, Dá para a gente inserir de uma outra maneira. Então, assim, eu também acredito muito que a mídia quer vender o que as pessoas querem ouvir, sim, né? sim. As pessoas querem praticidade. As pessoas gostam do anúncio que fala assim, emagrece em uma semana. É isso que A atrai, lei do menor né? esforço, A lei né? do menor esforço. Como eu também digo, tem 5 dicas para você prosperar. 5 dicas para você ficar milionário. Aí a pessoa quer, tá? Mas reclama Acredita? todo dia de acordar e trabalhar. Mas quer acreditar naquela fórmula pronta, é como nós Prática, estávamos falando. prática. O que funciona para Chico não Para vai um, não funcionar pode para funcionar para o Francisco e outro. vice-versa, né? Mas eu acredito que também tem muitas pessoas que incentivem, né? E sejam espelhos para as outras. E isso é bacana, né? Que a gente tem muito, principalmente agora, influencer, né? Diz que é Sim, uma profissão, sim, digital influencer e tal. Tem muitas pessoas que passam uma mensagem bacana. Mas tem outras pessoas que ficam tão focadas nessa influência que foge, tipo, essa não é a minha realidade.
né? Essa não é a realidade que eu posso ter. Então eu fico querendo viver a vida que o outro tem, Vi- mas eu tenho uma Se outra. comparando o tempo todo, Não né? tem, né? E E com isso você cria expectativas e você vai se frustrando. Ah, mas a IBT fez a dieta tal e perdeu 30 quilos, eu não perco. Não vai às vezes você perder. está passando por um processo emocional que o seu Diferente. metabolismo não vai Perfeito. E a estar gerando. obesidade é uma doença inflamatória. A obesidade nada mais é do que a inflamação do seu corpo. Sim, Então, por isso que todo profissional que você vai, primeiro a gente vai te desinflamar, para depois a gente começar a ver os resultados. E isso é um processo lento. E as pessoas não têm paciência. paciência. Aí o cara, às vezes, 30 anos, aí tá lá acima do peso, aí ele quer fazer uma dieta que em 15, 20 Dias dias ele vai perder. ele quer perder o que ele ganhou durante 30 anos. E Perfeito. assim, não vai Não funcionar. vai funcionar, né? E se Na verdade, alguns casos até funcionam, mas não é uma perda de peso é saudável. isso que eu ia falar isso agora. Pode até funcionar, mas como você falou, e o efeito rebote disso, Disso. né? O que é que vai acontecer depois? Porque beleza, perdeu e para manter? E pra Porque manter. assim, hoje eu tô nesse processo de entender que para eu chegar onde eu quero, não é só beleza, perdi, e a manutenção disso, E a e a manutenção. constância disso, tem que mudar, E de uma né? forma Todos os assim, hábitos. segura, né? De uma forma que Sim, você saiba que tudo que você está fazendo não vai trazer outro. Porque assim, a obesidade é uma doença, é um diagnóstico. Ponto. Então a gente quer tratar a obesidade, sobrepeso, ok. Mas que isso seja de uma forma que não gere outra doença para você lá na frente. E é essa a minha preocupação, né? Eu estava conversando essa semana como é que pode? A gente vive numa cidade tão, né, sim, tropical, quente. verão, quente. Faça seu exame de vitamina D. Não, o meu deu baixo. Ah, Eu fiz. você acha que o meu deu quanto? Então Eu você fiz fica assim, recentemente. gente, como é que pode? Você vê, as pessoas estão expostas ao sol, É. né? A gente vive numa cidade que é praticamente verão o ano todo. Às vezes, como a gente fala, né? Tem o sol, mas tá tomando o sol errado. O sol errado, no horário errado. Então é a mesma coisa da Na nutrição, né? alimentação. Não é o que você come. A gente vai pro aniversário, né? Depois que eu Sim. virei mãe. Não dá brigadeira a Liz, não. Inclusive, minha filha, um beijo. Eu Isso. te amo, que hoje a gente bateu um papo antes de eu vir pra Foi. aqui. Ela, você vai mandar um beijo pra mim? Vou, um beijo, eu Mande te aí, olha amo. lá. Você é o amor da minha vida. E aí, não dá brigadeira ali, não quero. É filha de nutricionista. Gente, esquece. A nutricionista também vai comer a brigadeira na festa. Então, não é o que você come, é quando você come, como você come, que você não faça disso um hábito. Então, a filha de nutricionista come como qualquer outra criança. Aham. Não tem isso, né? Mas as pessoas precisam entender a importância do alimento. As pessoas falam, antigamente as pessoas viviam tanto. Vocês acham que isso não está relacionado à alimentação? Sim. A qualidade dos alimentos na época de meu pai, de minha Não mãe, tinha essa dos facilidade. Não nossos tinha avós? iFood. Não tinha, Não tinha iFood. não tinha refeição de caixinha, Não tinha lasanha McDonald's pronta, em toda não esquina. tinha. Né? Então, realmente, a qualidade de vida era outra, né? O acesso que eles tinham era outro, da cultura daqueles que muitas vezes plantavam Para comer. para comer. Então, é fato. Aí o resultado. Uhum. A expectativa de vida da gente é lá embaixo. E está muito correlacionado ao estilo de vida que a gente utiliza, né? Da alimentação. Da Né? alimentação industrializada, de Como, caixinha, de potinho. é como diz aquela frasinha pronta, mas eu acho que encaixa. Somos aquilo que ingerimos. Né? Ou seja, é por isso que eu te perguntei, né? Eu falei aqui no início. O que nós estamos ingerindo vai dizer o quanto a gente vai ter longevidade aqui. E a praticidade, por exemplo, vamos falar de um recém-nascido, de uma criança que está fazendo a introdução alimentar. O que a gente mais acha no mercado para uma criança são aquelas papinhas prontas. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Se a gente pega uma banana e amassa de manhã, de tarde, como é que você vai estar essa banana? Ela vai estar naquele processo ali de, né? Tem alguns nomes. Já a coloração, Já a muda. começar pela coloração. Isso, já que ela já muda. empretece de cara, né? Até a banana casca, se sai um pouquinho, Já ela fica, empretece. Aí como é que você me explica? Uma papinha de frutas, né? Que vende para criança. Introdução alimentar. De banana, maçã e algum mamão 6 meses ficar de na validade. prateleira ali por tanto tempo. Né? E você tem a banana, você tem um mamão em casa, você pode amassar e Só ofertar que seu é filho. aquilo, dá trabalho. Abriu, deu. É aquilo, dá trabalho, eu vou perder mais tempo. Aí, Né? praticidade. Né? Aí, Eu, não, mas é livre de conservantes, tá lá. com as crianças, eu sempre procurei sempre o natural.
É. E eu lembro que uma vez, é, eles menorzinhos, a gente, merenda da escola, aí eu comprar Um aqueles processo. sucos de caixinha. Eu falei, não, vou dar refrigerante, suco de Vou pro caixinha, suco de vitamina caixinha. D e tal. Ai, Eu falei, ó, que é bacana. esse. Aí chega na nutricionista, na pediatra dele e tal, e aí, E o lanche da escola, pai? aí vai eu falar, não, professor, eu levo, boto uma fruta e tal, e aí vai um suquinho de caixinha e tal, porque tem vitamina D e tal. Pai, Pai, né? você já olhou Olhou a ali quantidade a de quantidade? açúcar, Tem de mais açúcar sódio. que, que o refrigerante. Eu, hã? Ah, Como eu tomei assim, um suco. Como doutora? assim? Um suco? Suquinho. Aquele suquinho que tá dizendo vitamina D, vitamina o B, não sei o quê, B12, Fonte de fonte de minerais. minerais, e isso e aquilo. É isso aí, quando você vai pesquisar, aí você vai entender. Realmente, então eu falei, realmente a gente tem que dedicar, né? Se a gente quer que ter os nossos filhos, que eles tenham uma vida mais saudável, os pais também precisam dedicar, porque são crianças. E se a gente também quer, né? Eu estava vendo uma reportagem, na verdade uma matéria outro dia, e aí o cara perguntando para o outro, ele falava assim, nós sempre temos o costume de dizer que dá vida pelos nossos filhos, né? E aí ele perguntou assim, mas você já se perguntou se você tem coragem de viver para os seus Para os filhos? seus Porque filhos. só fala em dar vida. Mas o interessante não é dar, é você viver com os E é como seus a gente filhos. fala, a gente trabalha para dar o melhor. Exato. Mas o melhor para o seu filho não é o que o seu dinheiro pode comprar. É o exemplo que você pode dar, é a sua companhia, é a sua Exato. presença, É o que o né? seu dinheiro não Não pode. compra. Exato. Exatamente. É Eu isso aí. falo porque eu fui experiência disso, né? Enfim, meus pais foram separados muito cedo e aí acabei não tendo muito essa oportunidade de estar convivendo muito com os meus pais. E quando eu cheguei na minha fase já ali de adulto, de entender alguns processos que aconteciam comigo, era exatamente isso que eu via, né? Porque assim, as coisas materiais, elas vêm e vão, mas as memórias, né? O tempo de qualidade que você vive com seu filho, com sua filha, nada disso apaga, né? E é isso que nós precisamos mesmo, E né? é interessante isso, sabe? Porque, assim, tem pessoas que após, por exemplo, você falou, né? Meus pais separaram cedo e tal. Essa criança vira um adulto. E esse Isso, adulto, às vezes, ou ele vai querer propiciar ao seu filho o que ele não teve. isso. Então, assim, eu sei a importância de estar bem, né? De Uhum. estar numa família constituída. E eu quero ofertar o que eu não tive. Ou isso cria um bloqueio, mesmo que inconscientemente. É, E ele fala, eu não tive. Então, tá tudo tá tudo certo, bem, eu não faço é questão. Que normal, tem, é normal. é Vamos sim. Né? Pra você ver quanto é bacana que o que acontece com a verdade. gente na infância impacta na nossa vida Impacta adulta, e muito. né? Uma conversa informal, acabei ouvindo que eu não sabia, nunca tinha escutado isso na vida, que tem algo que já comprova que essas mulheres que têm essa busca incessante pelo corpo perfeito, esse corpo masculinizado, forte, são mulheres que tiveram problemas de relação com seus pais na infância, Sim, né? E eu fiquei perfeito. chocada ao É ouvir verdade. isso. E eu falei, nossa, como é que a gente consegue fazer esse link, É, né? E assim, como coisas até inconscientemente influenciam na nossa vida, na maneira como a gente vai conduzir nossa vida, e a gente nem nem sabe. sabe. Talvez nem essas mulheres tenham essa É consciência, verdade, é verdade. né? Tá tudo no Tá inconsciente ali. tudo no inconsciente. E o corpo vai respondendo, Vai. né? Uma hora responde. Sempre responde. Quando você fala isso, como eu disse, eu vivi, né? E chegou um certo momento da minha vida que, assim, eu entendia o processo, só que estava acontecendo algumas coisas que me chamou a atenção. E eu nunca imaginaria que a separação de meus pais estaria me afetando na minha fase adulta, né? E porque eu sabia do processo, enfim, para mim já estava tudo certo, tudo resolvido. E quando eu fui a fundo, quando eu comecei realmente a procurar ajuda de profissional, né? Eu, nossa, sabe, era isso, entende? A chave virou. E assim, tava no Tudo ficou inconsciente, claro, ficou né? claro. Tudo ficou A mais gente claro para coloca, tipo, você. você agora vê ali na mesa as Sim, cartas que sim. realmente, né? Então, a gente tem coisas que a gente vive até também com a questão do corpo, alimentação, né? A pessoa que tem dificuldade em perder peso, tem coisas emocionais envolvidas nisso aí, Sim. né? É o que a gente sempre vê, eu tô ansioso. E Isso, a maioria das pessoas desconta essa ansiedade aonde? na Na comida, comida, né? Porque né? é como eu digo assim, muitas vezes ninguém comemora dizendo assim, poxa, vamos comer uma salada. É Não. sempre um churrasco,
na Não. comemoração, é sempre uma pizza. Uma feijoada. Exato, entende? Algo do Por quê? tipo. Porque realmente Que é traz um um prazer, né? Uma prazer. saciedade e um prazer maior. Exatamente. É Exatamente. verdade. E você falando sobre isso da terapia de se conhecer, isso também influencia no processo, né, de reeducação alimentar, de perda de peso, porque você precisa conhecer o que é, quais são os gatilhos, quais são os seus gatilhos, o que é que está bloqueando você, o que é que está impedindo você. Porque, assim, a mente sã, o corpo sã e Exato. vice-versa, Aham. né? Então, a gente precisa. Antigamente, eu já ouvi alguns, você precisa se tratar, você precisa de terapia. Como ofensa. Uhum. Se as pessoas soubessem o benefício de você Que... se conhecer, de você conhecer coisas que inconscientemente bloqueiam Exato. você para viver sua vida, as pessoas não falariam. Falavam até de uma maneira pejorativa, vai fazer uma terapia. É coisa de Não, gente. maluco. Isso! Ó, o Principalmente os homens. preconceito. Eu tinha isso. Eu tinha esse preconceito. Eu achava que terapia era pra Eu quem acho que tava doido. quando a mulher falava, vamos fazer uma terapia, ele falava, eu não preciso disso. Eu sei resolver Eu meus sei problemas. resolver esse Já sou problema. adulto. Nada, sabe É. nada. Não sabe nada, Então, inocente. faz parte também desse processo de perda de peso, de você entender, seu corpo está inflamado, mas está inflamado, o que é que está causando essa inflamação? O restante do seu corpo está funcionando bem? Sua cabeça, como é que tá? O corpo tá o quê? Agora é a cabeça, vamos para a cabeça. E aí, a partir você começa a se conhecer, porque a gente precisa se conhecer, Verdade. se autoavaliar, tudo começa a mudar. É, tudo começa a ficar diferente. Começa a trazer mais clareza. Você começa a enxergar, Clareza para as né? suas atitudes, para os seus pensamentos, para seu comportamento, tudo isso. É, como eu digo, é o autoconhecimento, né? É você buscar esse autoconhecimento, é você buscar o que de fato está te impedindo de avançar, o que de fato está impedindo você de conquistar aquilo que você tanto deseja, o corpo Tanto que você desejo. quer, os resultados que você quer, né? E eu tenho um professor que para mim é um cara fantástico, que é Jordan Campos, né? E ele estava um pouquinho acima do peso e ele agora, ele é psicoterapeuta, ele criou um projeto porque ele emagreceu muito, ele mudou muito o corpo dele. E eu não lembro agora de certo qual é o nome do projeto, mas enfim, deixar até um abraço para ele também, Jordan Campos, para toda a família lá do TTS, onde eu conheci Letícia, né? Então, um abraço aqui para toda a família TTS. E ele criou um projeto que é assim: me conte seus problemas, não me conte calorias, alguma coisa assim. Bacana, Bem bacana, bem bacana. bacana. Ele criou algo bem. Acho que é nessa linha. Salvo engano, acho que o nome é esse. É, Me bacana. conte Vou seus olhar depois. problemas, não me conte suas calorias. É uma coisa assim. E é muito bacana. O processo dele, tipo, me motivou muito, né? Porque eu vi que realmente eu também era capaz, né? E assim, acho que em 60 dias, 100 dias, eu acho que ele perdeu 27 quilos, né? E assim, não é só o peso, é a mudança do corpo mesmo, Sim, sabe? Você já começa a ver os desenhos do corpo, a forma do corpo dele mudou. Porque assim, tem gente que perde o peso, mas sim. né, não muda o A físico em si, a estrutura, estrutura digamos em assim. si. Ele mudou tudo, né? E isso é muito bacana. E falando em dieta, eu lembro que uma vez a gente conversando aqui, tem muitos anos isso, eu vi num programa de TV, que eles faziam um acompanhamento ali, eles escolhiam uma pessoa, tinha um médico ali, acho que você sabe. Alguma coisa do peso, né? Tinha um negócio assim. E aí eu lembro que teve uma dieta lá que o cara já tinha uns 15 dias fazendo e ele estava perdendo peso. E ele comia calabresa frita, comia um monte de gordura e ele conseguiu perder peso, né? E ele comia em excesso em alguns momentos, tinha os horários. Eu não sei se aquilo era televisão, não sei. Mas tinha uma nutricionista falando e tal. E é aquilo que a gente falou, eu entendo também que cada um é cada um. E aí talvez aquilo que estava passando ali também, um exemplo, às vezes o cara comia fritura o dia inteiro e ele passou a comer 2 vezes por dia. Por dia. Então, assim, claro que já tem uma redução. Então, Sim, vai ter uma perda de calórica. peso. Não, O é que é que você fato. me diz É disso? fato, né? A gente, principalmente no hospital, a gente trabalha muito com a taxa calórica. A gente tem uma meta e a gente tem o ofertado. Então, dentro das recomendações, tudo certinho, a gente tem uma meta calórica para aquele paciente. Então, assim, o paciente tem um peso X. Ah, mas ele consome 4.000 calorias no dia, um exemplo. A partir do momento que ele passa a consumir
2.000 calorias, Sim. ainda que para outra pessoa essas 2.000 calorias seja muito, ele vai ter uma redução de peso, né? Sim. Aí a gente vai voltar para aquele ponto, ele vai perder peso. Aí vamos pegar os exames desse paciente. Vamos pegar os exames dessa pessoa, porque assim, ele está reduzindo peso, mas ele pode desenvolver uma dislipidemia, tá? Um problema renal, um problema hepático, uma série de outras coisas. Sim. Então, assim, é fato que se a gente não sabia como era a alimentação dele antes. Se ele consumisse alimentos desses tipos e ainda assim estava conseguindo ter uma perda de peso, imagine fora do programa o que ele não consumia. Então, eu acho que está muito associado a isso, né? Ele já comia muito errado, aí ele estava comendo errado. Mas diminuiu. Ele não está mais comendo muito Aham. errado, ele está comendo errado. Então, houve uma redução de taxa calórica. Aham. Então, houve uma redução de taxa proteica. Então, ali perde massa muscular, perde peso, consequentemente. Mas não quer dizer que ele está fazendo uma reeducação alimentar, Certo. né? E é uma das dificuldades que a gente tem também é de ver planos alimentares fora da caixinha, fora da realidade. E eu tô falando fora até do orçamento Sim. mesmo. Então, muitas vezes a gente prefere, opta por alimentos mais comuns, de Sim. custo mais baixo, mas com uma quantidade menor, inferior. Porque é melhor do que, para mim, por exemplo, é melhor do que eu dar aquela dieta super, mega power trabalhada, que vai custar no mês 5.000 reais ao paciente, que ele vai guardar na gaveta, que ele não tem aquele dinheiro, do que eu dar uma Sim, dieta dentro das que é possível, possibilidades, né? que é possível. E eu acho que é isso que você trouxe, é muito bacana de você ter esse Que é diálogo, possível. né, com o seu paciente e ver para ele quais são as condições, né? O que cabe no seu orçamento. Quando eu vou atender qualquer paciente, Isso minha é primeira muito pergunta é essa. Não sou eu que vou falar o que você tem que comer. É. Você vai me falar. A gente faz um recordatório alimentar. Sim. O que você come? Porque dentro do que está na sua rotina, eu vou fazer os ajustes. Porque eu não vou chegar aqui, você vai comer alcapaz hoje com molho de não sei o que, né? É Pronto, o muito cara vai chegar em complicado. casa, vai pegar essa dieta, vai guardar na gaveta. Ai, nutricionista, vai procurar o que fazer, me dê esse dinheiro aí, porque eu... Até porque nem Não, sempre ele tem uma chefe de cozinha em casa para estar fazendo, né? nem para fazer, e nem condição Para financeira poder. realmente, porque a gente sabe que porque tem que ser orgânico, porque tem que ser. Não, gente, eu quero. Ele veio até mim porque ele está buscando ajuda, eu quero ajudar ele. E se eu quero realmente que ele tenha resultado, eu preciso trabalhar dentro do que é capaz de fazer. Não dentro do que eu acho que é bonito, que é bacana, que é uma dieta linda, perfeita, calculadíssima. Ótimo. Não para esse paciente. Sim. Que ele vai chegar em casa, ele vai deixar de lado, não vai fazer. Eu prefiro ajustar. Então, você vai me dizer, hoje, como é que está a sua rotina? Você acorda que horas? Da hora que você acorda, da hora que você vai dormir. E final de semana, como é? Porque dentro da sua rotina, eu vou trabalhar, Sim. tá? Mas eu como, Ana, eu não consigo de jeito nenhum comer pão integral, pelo amor de Deus. Eu como 2 pães de manhã, 2 pães à noite. Tá, então vamos fazer uma ceia? Você vai comer um pão de manhã e a gente vai fazer isso, isso e isso. Pronto. Esse paciente vai dar uma atenção maior ao plano alimentar que eu fiz, vai ter o resultado que ele espera e vai ficar muito mais satisfeito. Então, a probabilidade desse paciente voltar para mim é muito maior do que aquele outro que eu dei aquela dieta mirabolante, que ficou na gaveta e nunca mais vou no nutricionista, ela é maluca, ela é doida, sabe? Então, assim, eu acho que tá muito ligado a você respeitar o limite do outro, a condição do outro, condição social, condição financeira, rotina de trabalho, tudo. Tudo. Sim. Porque você consegue um resultado efetivo, Sim. né? E ver também, né, o quanto ele está disposto para aquilo, Sim. sem fazer mudanças bruscas demais, por Sim, exemplo. tem O coisas cara, que a gente vai ter que sim, cortar, não tem jeito. Mas tem coisas que como a você gente vai falou, tipo, o cara conseguir comia 2 pães. administrar. Tipo, o cara que é fã de pão, aí você chega e corta o pão de vez. Eu acredito que Você não vai acredita? funcionar. Não vai. Pode até Entendeu? funcionar. No primeiro, segundo, terceiro dia, depois não vai. Porque assim, Um dia ele vai chegar isso, estressado, aí eu vou comer 2, não, eu vou comer 3. Sabe? eu acredito que, acho que esse é o caminho de você ir, né, gradativo. E aí você vai, porque eu acho que, quando eu falo de gradativo, eu acho que é isso que vai mudar de fato o hábito, né? É você ir reduzindo, reduzindo. É igual quando a pessoa está tomando algum remédio, né? Que a gente fala muito, chama do desmame. Desmame. Então, assim, você começa a reduzir as doses, se ela tomava 100 miligramas, desce para 80, 50, 20, até que chega uma hora que ela não toma mais, né? Então, acho que eu, né, creio que a nutrição, para que o plano venha a dar certo, acho que parte muito desse princípio, né? Até na questão da interação medicamentosa, eu trabalhei muito Sim. tempo também na área de psiquiatria, Sim. né?
E a gente fazia esse link, né? Porque É muito é importante. muito importante. A gente sabe que ocorre desmame de alguns medicamentos e a gente vai ter que compensar. Uhum, E aí a gente trabalhava muito alinhado, né? uhum, Então vou compensar na nutrição. Porque os primeiros momentos são difíceis do desmame uhum. medicamentoso. Muito Muito difícil, difícil. muito. Então, assim, a gente precisava suprir. E a gente precisava suprir de uma maneira saudável, de uma maneira bacana. Então, a gente sempre optava pela alimentação. Sim. Então, era um link muito bacana na psiquiatria, né? É uma coisa que eu sou apaixonada também. Eu falo, você é doida? Eu não sou doida, gente. Eu passei a enxergar os pacientes Aham, psiquiátricos. Trabalhei com psiquiatria e dependência química, sim, né? A gente passa a ter outra visão. A gente consegue se despir dos preconceitos. Então, muito bacana isso na psiquiatria, do você tem um paciente outro olhar. começar a fazer o desmame e contar com a ajuda da nutrição para isso. Nutrição. Porque às vezes as pessoas perguntam, o que é que tem a ver a nutrição com Tem remédio controlado? Tem tudo. tudo, Tudo tudo a a ver. ver. A abstinência do álcool, a Uhum. abstinência da Da droga droga, tá ligada à nutrição, a abstinência medicamentosa, porque a sim, gente sabe que tem muita gente dependente de medicação. sim, Então tem tudo a ver com a nutrição. sim. E as pessoas às vezes se espantam. Ai, nossa, porque às vezes perguntava, onde você. No período, né? Inclusive, eu passei minha gestação no hospital psiquiátrico. E foi, Que teste, hein? hilário, várias histórias bacanas. E eu nunca tive medo, tá? Ai, talvez Ressaltando. venha Nunca. uma grande psiquiatra aí. Ai, não sei. Liga Aí aí. pode ser, vou deixar pra ela. Mas quem sabe, eu gosto muito, que ela tem muita interação, né? Minha Aham. barriga É era isso, né? passagem livre, todos eles. Deixa eu ver o bebê. Aí botava o olho, a barriga, calma. Teve uma vez que fez um desenho pra mim com 3 bebês na minha barriga. Eu falei, ei, pá, tá errado. É um Faça a só, condição. né? Doutora, eu tô vendo 3 crianças aí. Eu falei, pelo amor de Deus, esteja errado. E tal. Então é muito Que bacana em relação a experiência, hein? isso. Ai, fantástico. Depois a gente pode conversar um pouquinho sobre Aham. isso, porque é outro mundo, Sim, outra coisa, né? E aí é muito bacana, porque as pessoas, você cuida da comida dos malucos, dos doidos? Não, gente, não é só isso, não. A nutrição está muito mais ligada ao tratamento efetivo do que a sim, gente possa imaginar, né? A restrição de alguns alimentos que a gente sempre faz para os pacientes, né, quando entram logo no período da abstinência, a gente tem que cortar alguns tipos de sim, alimentações, porque aflora essa abstinência e tal, então é muito bacana. É isso que eu sim. falo, gente, a nutrição é um mundo, É um viu? Não é mundo. só É, cenoura, batata, é. chuchu, beterraba, não é só isso, não. E as pessoas falando que você fala assim, cuidando da alimentação dos doidos, vamos colocar aqui, os normais estão comendo muito mais emoções do que alimentos. Com Não é certeza, verdade? com Ou seja, certeza. e aí, quem é o doido nessa Que situação? isso? Falei aí pra mim. É porque quando eu comecei a Né? trabalhar, eu falava, eu acho que quem devia ser paciente era eu aqui, Tô porque triste, vou comer um chocolate. Tô chocolate. nervoso, vou comer um chocolate. E aí? Tô de TPM. Vou comer Chocolate. chocolate. E Não. aí? Mas é bem bacana. Hoje eu entendo muito assim que a nutrição não era só aquilo que eu enxergava, né? Não, Ela é não. muito mais profunda, e ela tem muito mais a nos agregar e a nos ensinar mesmo, né? Acho que a nutrição também é um trabalho de autoconhecimento. Quem quer buscar uma alimentação mais saudável, Sim. quem quer ter um corpo melhor, né? É você ir conhecendo mesmo, né? Aquilo que vai cabendo dentro do seu plano alimentar e dentro das suas condições, né? Sejam elas Financeiras. financeiras, sejam elas de reeducação, né? Como eu disse, eu acredito muito nessa coisa gradativa, porque eu acho que te cortar tudo de vez, eu acho que é um impacto muito grande, e eu acho que a gente tem que, como você trouxe, essa questão dos influencers, como agora teve, né? É um cara que eu acompanho muito, o Renato Cariani. Ele agora fez um projeto com o Pablo Marçal aí, e em 60 dias o cara mudou o corpo. Só que assim, gente, ali é cinema. É. Não estou dizendo que, né, ele não conseguiu aquele corpo, mas Isso. assim, teve o Que é que, esforço dele? o que é que Teve. está por trás disso Isso, tudo, né? Ali né? existe muita coisa por trás, né? Não é só apenas o que a gente vê ali, né? Sim. Porque assim, foram 60 dias. A gente vê gravado ali, acho que em 60 dias, sei lá, 30 horas, entende? De 60 dias. Quantos por cento do, Pois é, do, do que aconteceu entende? Então realmente? assim, é, é,
você não tem a condição financeira que o Pablo tem, de ter um personal 24 horas te acompanhando, como ele tinha lá, chefe de cozinha, né? Preparando as Preparando marmitas, tudo, isso. né, certinho, que eu acho que isso ajuda muito, né, Sim, na nutrição, você sair sim com sim. a sua comida, porque você não fica refém, né, Não. de tipo de buscar um fast food, Sim. enfim, das coisas mais práticas. Eu acho que isso ajuda muito você já sair ali com o seu próprio alimento. Acho que funciona muito isso aí. Enfim, é isso, e não trazer essa comparação para você, né? Porque o que funciona para um não vai Eu funcionar não para o vou outro. conseguir ter o estilo de vida que o Pablo tem. Eu Né? não vou conseguir, né, ter a rede de De apoio, apoio, né, né? que é muito importante, Isso, né, para o resultado que ele conseguiu, a gente exato. sabe. E é complicado. É, Então as pessoas acabam fantasiando e quando elas não conseguem atingir o esperado, o que o outro atingiu, elas se frustram. E muitas vezes aí vem o efeito rebote também. Se frustram, não consegui, eu vou meter o pé na jaca, eu vou comer, né? e não tô nem aí mais. Então é complicado por isso. E Ana, muito bacana esse nosso bate-papo. Aprendi muito, Ai, que ainda tenho que bacana. aprender muito. Ah, E a gente vai conversar mais com sobre isso, viu? certeza, vamos sim. Tava um Vamos. pouquinho nervosa, falei, liguei pra você hoje, falei, tá certo, não tô pensando em desistir, vai desistir, não. Nada, tá falando super bem aqui, super à vontade. Que bacana. Estou muito feliz. A gente está chegando aqui no finalzinho. Mas antes de eu passar aqui para você, eu vou falar do nosso patrocinador, né? Agradecer aqui ao nosso patrocinador oficial, o Gelo Baiano. Você que tem aí seu restaurante, enfim, sua casa de show, né? Tá aí, segue lá, Gelo Baiano Off. Você pode entrar lá, são gelos saborizados para você fazer seu drink, né? Tem o drink alcoólico e tem também o sem álcool. Você pode fazer sem álcool também, tá? Você vai lá, tem, eu sei que tem gelo de maçã verde, é muito bom. Já consumi o de maçã verde, muito bom. Tem o de coco, muito bom mesmo. Então faz seu pedido Bacana. lá, manda o direct para os meninos lá, tá? Que eles vão te atender, tá bom? Então é isso, Gelo Baiano Off. Entra lá, faz seu pedido, eu tenho certeza que você vai se surpreender. Você quer fazer sua festa, seu evento, tá aí, Legal. tá bom? Segue lá o Não Instagram. conhecia, tá vendo? Não vou seguir. Pois é. E você que quer também ser um colaborador, né, da gente, tá aberto aqui também, né? Se você quer ser um patrocinador do nosso podcast, sinta-se à vontade, entra aí na nossa página, manda aí um direct ou deixa aqui no comentário, tá bom? Vai ser super bem-vindo, tá? Bom, Ana, é isso. Agora, no final, eu sempre deixo assim para o convidado. Olhando para essa câmera, ela vai ser toda sua, Vamos lá. tá? Faça as suas considerações finais e eu sempre peço para o convidado deixar uma mensagem, né? Uma mensagem que possa girar a chave na cabeça de quem está nos assistindo, de que possa mexer, né? De alguma forma. Fique à vontade, pode ser uma palavra, pode ser o que você sentir no seu Vamos lá. coração. Primeiro agradecer, Sim, obrigada. Eu tô ótima. sim, Tô em maravilhosa. casa. Você é um amigo querido, você sabe, né? Sim, sei Nossas disso. famílias, as crianças, os Sim, meninos, sei sim. enfim. Vou deixar uma mensagem aqui bem voltada para minha área, Sim, né? É uma frasezinha que a gente tem até na porta de uma UTI, que a gente tem lá. O paciente, ele não é só o paciente, ele é o amor de alguém. Então, eu trago muito essa frase, todas as vezes que eu recebo um grupo de residente novo, eu falo sobre isso, porque muitas vezes a gente se esquece, o cansaço, a correria do dia a dia, a gente acaba se esquecendo. Mas a gente tem que se colocar no lugar do outro, a gente tem que imaginar que tem que tratar aquele paciente como a gente gostaria que um pai nosso exato. fosse tratado, como um irmão nosso fosse tratado, como uma mãe nossa fosse tratada. Então, eu amo essa frase, que o paciente, ele não é só o paciente, ele é o amor de alguém, ele é muito importante para alguém. Então, não, a minha obrigação é tratar ele como eu gostaria que um ente querido meu fosse tratado. E é isso que eu tenho para dizer, te Que agradecer, falar bacana. que eu sou apaixonada pela nutrição. Dá E para quem, e perceber. quem quiser conhecer mais um pouquinho, é porque é fascinante, né? A gente Sim, conseguir. Vira e mexe, a gente às vezes recebe visitas de pacientes, né? sim, Com presentes, com tal, e fala, poxa, a gratidão que eles têm, eu só tô sim. aqui pelo cuidado, pela paciência que você teve comigo. E é a gente saber que impactou tanto na vida de alguém que, de repente, não é por ingratidão, nada, que a gente nem se recorda mais Sim, pelo,
Sim. A rotatividade, quantidade de tudo. pessoas que estão atendendo. E é muito bacana. E eu sou muito feliz por poder fazer o que eu amo. Porque tem uma frase que diz, né, que se a gente faz o que a gente ama, a gente não trabalha um dia só na Exato, vida, exato. né? Então, apesar das 60 horas semanais, eu acho que eu Você faz o que não você não trabalho. trabalha. É, Isso é bacana. muito E para bacana. você que está nos assistindo, né? Se, como ela acabou de dizer aqui, né? O paciente é sempre o amor da vida de De alguém. alguém, Então, né? se você tem um amor, né? Se você essa entrevista aqui fez sentido para você, compartilhe isso com Isso. mais pessoas, porque nós falamos aqui sobre nutrição, ou seja, e nutrição também é vida, né? Vida. Ajude as pessoas. Então compartilhe, né, este podcast com mais pessoas para que você possa ajudá-las de alguma forma com esse conteúdo maravilhoso. E eu não posso deixar de dizer, né? É aquela coisa que é clichê, mas a gente precisa dizer. Se inscreve Inscreve no no canal, canal. deixa o like, o famoso joinha aí e ativa o Tiver. sininho de Isso aí. notificações para quando tiver episódio novo, você ser notificado. Então, Iana, muito obrigado, Nada, estamos tá? às ordens. Sempre. E vai voltar mais Precisando, vezes. estamos aqui. Vai voltar mais vezes. Vamos E sim. para você que nos acompanhou até agora, o meu muito obrigado e até o próximo episódio.